A sensação que se tem, para quem viu os telejornais ontem, para quem lê os jornais hoje do Brasil inteiro, é que o Brasil passou a ser governado por dois cidadãos que sentaram no sofá ontem para serem fotografados: Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Os dois tentam passar essa imagem, né? E os meios de comunicação que querem também, de alguma maneira, agredir o governo federal, eles entram nesse caminho e dão todo o espaço possível para aqueles dois que, num fato inédito, em horas, colocaram em votação o projeto e mandaram para o Senado, e o Senado provavelmente vai definir nas próximas horas o projeto. E fica claro a atuação do prefeito do Rio, que tem jogado para a galera. Ou seja, com os movimentos, ele tem uma semana, 2 semanas antes, ele apareceu ao lado da presidente Dilma, inaugurando o túnel 450, ele ao lado do governador Pezão, e essa imagem está começando a ficar um pouco desgastante para o prefeito, pelo desgaste da imagem da presidente Dilma. Então, nada melhor do que um barco que parece afundar. Quem estava naquele barco segurando a vela junto com os timoneiros, pular fora do barco e sair nadando. Só é ruim porque o prefeito vai saltar do barco e vai cair na Baía de Guanabara, onde nadar não é o melhor dos esportes para a saúde. O que nós estamos vendo claramente é que a própria atuação, nós vimos que nesse caso o governador Pezão não teve a mesma atitude nem conduta do prefeito Eduardo Paes. O governador Pezão disse que não ia seguir os mesmos passos. Nós estamos vendo a cada momento as armações que o PMDB está fazendo, cada dia mais controlando o Congresso e emparedando o governo da presidente Dilma de uma maneira sólida. E é preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo. E fica meio estranho, porque no meio disso tem um vice-presidente que é do PMDB. Aqui no Rio de Janeiro tem um vice-prefeito que é do PT. E essas pessoas começam a ficar cada vez mais sem explicações para dar aos seus eleitores e aos seus colegas de partido. Nós estamos vendo esse fato que é mais uma vez, uma tentativa de uma atuação midiática do prefeito da cidade, que é cada dia mais se coloca nessa posição. Antes que as coisas aconteçam, ele se mostra cada vez mais, provavelmente disputará a Olimpíada na modalidade voleibol. Ele está aprendendo a levantar a bola para os outros cortarem a favor dele. Nós temos que entender cada vez mais o que está acontecendo, e as coisas passam muito despercebidas, porque a velocidade... Ontem li os jornais, no final do dia estava tentando ler os jornais, Folha de São Paulo, Estado, Correio Brasiliense. São tantas informações que a sociedade fica perdida por tantas informações. Aqui no Rio de Janeiro saiu uma informação perdida que eu estou tentando ver se eu consigo entender melhor. O prefeito Eduardo Paes resolveu abrir um espaço para os aposentados trabalharem na Olimpíada. E isso sob o patrocínio do Prev Rio. O Prev Rio está nessas condições econômicas tão boas assim para poder bancar esse projeto? O que esse projeto terá de apoio do Prev Rio? Nós estamos apresentando um requerimento de informações para poder entender um pouco melhor o que o Prev Rio, que medalha o Prev Rio vai disputar nessa Olimpíada. E isso, mais uma jogada de marketing do prefeito Eduardo Paes, que em alguns momentos ele consegue jogar uma cortina de fumaça. Nós estamos a cada momento pensando que o Rio de Janeiro é uma cidade olímpica apenas. A sensação que se tem é que aqui só moram atletas e turistas. O dia a dia da cidade passa a ser esquecido. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o BRT. Está surgindo, está brotando dos buracos do asfalto quebrado do BRT, está surgindo a verdade sobre isso. O que significa o BRT? Nós vamos ver a cada momento, isso vai aparecer no dia a dia da nossa vida. Nas outras áreas nós estamos vendo o que vem acontecendo com a educação. Esquecemos de discutir a educação.
A educação continua atravessando momentos dificílimos. A mobilidade urbana no Rio de Janeiro, sob a alegação de que a dificuldade que nós encontramos hoje é apenas por causa das obras para as Olimpíadas, nós estamos vendo essa cidade cada vez piorar mais em relação à mobilidade urbana. Em relação ao meio ambiente, a mesma coisa. Essa cidade não tem proposta, não avança em nada com o meio ambiente. Ou seja, as políticas de governo são exclusivamente políticas ligadas à Olimpíada. Nós apenas estamos pensando nessa cidade para a Olimpíada. E não estamos vendo que legado nós vamos ter depois da Olimpíada. Que legado a cidade vai ter em relação a todas essas estruturas de políticas públicas. Eu ontem aqui falei de uma das políticas públicas, que é a saúde. Eu falei sobre uma denúncia que fizemos no final de semana, publicada pelo jornal O Dia, sobre a maternidade Fernando Magalhães, que é uma maternidade que eu conheço muito bem. É uma maternidade pública de alta qualidade, chama-se inclusive Instituto Municipal da Mulher. É uma organização muito importante, aonde temos profissionais, sempre tivemos, profissionais de altíssima qualidade. E o que está acontecendo com a maternidade Fernando Magalhães? Seguindo um discurso mentiroso de que a cidade tem uma rede e de que essa rede, através de um complexo de regulação, coloca os pacientes aonde eles têm que ser colocados, através de um programa governamental nacional aplicado no Rio de Janeiro, que é o Cegonha Carioca, que é uma adaptação de um programa nacional. Dizem publicamente a cada entrevista, o secretário de saúde, o prefeito, que o Rio de Janeiro, com a construção de 2 novas maternidades, que são a maternidade Ana Amélia, ali atrás de Souza Aguiar, com a construção da maternidade Marisca, na Zona Oeste, Marisca Ribeiro, não há mais problemas com as mulheres para terem seus filhos no Rio de Janeiro. Estou vendo aqui a vereadora Tânia. A área que a vereadora Tânia milita e mora é uma área que foi destruído o atendimento materno-infantil. Não há mais maternidade na ilha. Quantas e quantas crianças nasceram na maternidade do Paulino Werneck? Fecharam a maternidade do Paulino Werneck e a substituíram por uma ambulância do programa Cegonha Carioca. As mulheres que fazem pré-natal nas unidades básicas da ilha, quando entrarem em trabalho de parto, elas têm que procurar a ambulância. E a maternidade de referência para o morador da ilha é a maternidade ali atrás do Souza Aguiar, que seria simples de se alcançar se o tipo de mobilidade fosse o helicóptero, né? Se nós tivéssemos a facilidade que tinha o ex-governador Cabral e que parece que tem o atual prefeito de Nova Iguaçu, nós lemos há poucos dias uma matéria que o prefeito de Nova Iguaçu se locomove da casa dele na Barra para a prefeitura de Nova Iguaçu de helicóptero. As mulheres da ilha não têm essa facilidade. E o que acontece? Entram em trabalho de parto e seguem o engarrafamento da Estrada do Galeão. Pois bem, o discurso oficial feito aqui e feito pela imprensa é que foi resolvido no Rio de Janeiro o problema do atendimento materno-infantil, com a abertura dessas 2 maternidades entregues a organizações sociais, e que as outras maternidades tendem a diminuir o seu atendimento. Nós estamos dizendo que não é verdade. Foi denunciado isso no dia 8 de fevereiro, quando várias mulheres... evoluiu muito o atendimento materno-infantil. Hoje não se tem mais aquela sala de parto com a mulher sentada com as pernas em cima daqueles propés. Hoje faz-se um trabalho melhor com as mulheres têm uma sala de relaxamento nas maternidades, as mulheres ficam sentadas em sofás para serem atendidas por uma equipe multiprofissional. Isso avançou realmente, é verdade. O que acontece é que depois que a mulher tem o filho, que ela se transforma de gestante em puérpera, ela precisa ir para um local ao lado do seu filho, que é o alojamento conjunto. O que vem acontecendo na maternidade Fernando Magalhães? E a primeira explicação dada para o que vem acontecendo foi uma frase lapidar. O secretário municipal de saúde, acho que tem feito um curso noturno lá com o prefeito Eduardo Paz, para aprender a discursar, aprender a dizer ao público. Ele disse o seguinte: quando foi denunciado em 8 de fevereiro que várias mulheres estavam sentadas em cadeiras de plástico, aguardando num corredor vagas para internarem com seus filhos, ele foi à maternidade, levou lá a jornalista do jornal O Dia e disse o seguinte: primeiro fez uma limpeza na maternidade, botou as mulheres todas no lugar e disse: olha só, não tem mais ninguém sentado. Claro, não tinha. Ele mandou embora rapidamente quem teve filho e arrumou os lugares e, após preparar isso, levou lá o jornal. Então ele disse: o que aconteceu aqui, senhores, foi um pico pontual. Belíssima frase.
Um pico pontual que só acontece em alguns momentos do ano, no início do ano, quando muitas mulheres têm filhos. E a maternidade recebeu uma demanda muito grande. Bom, mas se nós temos uma rede com um controle através do complexo regulador, as mulheres que chegassem lá, por exemplo, que não estivessem em período expulsivo, chegarem no trabalho de parto, mas que ainda não tem uma dilatação no útero grande, ainda vai levar 1, 2, 3, 4 horas para nascer, elas seriam colocadas na ambulância e seriam alocadas em maternidades que tem vaga pela cidade. Temos várias maternidades. Fernando Magalhães está cheia, tem a maternidade de Herculano Pinheiro, tem a maternidade Carmela Dutra, no Lins de Vasconcelos, a maternidade Alexander Fleming, lá ali onde é, como é que chama? Marechal Hermes. Elas poderiam fazer, mas não aconteceu. E ele alegou que aquilo foi um fato pontual. Também reclamaram da falta de pessoal na maternidade. Havia um CTI fechado por falta de pessoal. E ele deu uma outra frase lapidar. Ele disse que esse discurso de políticos e profissionais de saúde, de que faltam profissionais da rede, é uma lenda urbana. Também um belíssimo discurso. Lenda urbana, não faltam profissionais no Rio de Janeiro. Bom, o que aconteceu? No final de semana passado, outro pico pontual. Os úteros resolveram se contrair e botar os nenéns para fora e as mulheres tiveram que ter filho. Elas vão procurar a maternidade, estavam escaladas. Foram para Fernando Magalhães. Para concluir, vereador. E o que aconteceu? Vou durar menos que um período de gestação, que é 9 meses. Só em meio minuto. A maternidade ficou cheia. E o que os profissionais estavam lá de plantão? Porque não era o secretário, não era o prefeito, não era quem estava de plantão, os profissionais, obstetras, pediatras, enfermeiras, nutricionistas, eles estavam no plantão. Tiveram que jogar essas mulheres onde tinha espaço. Como o secretário tirou as cadeiras de plástico, mas não tirou os bancos, as mulheres sentaram nos bancos. E uma mulher que havia tido filho, não havia mais lugar, colocaram ela sentada num colchonete no chão e ela, num ato absolutamente correto, pegou o seu filho e botou no peito para mamar sentada no chão. Quando isso foi mostrado, a primeira reação, a jornalista do dia que me procurou, que mostrou a secretaria a fotografia, e como não podia ser mais pico pontual nem lenda urbana, foi a seguinte a informação que a secretaria deu para ela. Isto deve ser uma foto que foi armada. Foi uma foto que hoje se faz na internet, botaram uma mulher no chão, um neném no colo dela, isso não deve ser verdade. O que aconteceu? Como a imprensa pressionou, nós recebemos essas fotografias através de parentes, porque hoje em dia, o que não acontecia no passado, vereador, as famílias estão indo para os hospitais e com seus telefones fotografam o que encontram lá. E essa fotografia foi enviada para que fosse mostrada. E aí a diretora da maternidade foi chamada para fazer uma visita na maternidade. Evidente, fez a mesma coisa que da outra vez. Limpou a maternidade, levou a imprensa, ela já não tinha mais ninguém sentar nos bancos. Mas foi obrigada a reconhecer que o número de partos, o número de internações era muito grande. Mas que novamente as mulheres estavam muito bem e queriam sair para lá. Resultado disso, nós estamos solicitando que o Ministério Público, através da Promotoria da Infância e da Juventude, com a coordenação do CREMERG, da Vigilância Sanitária, façam uma fiscalização contínua, não pontual, que o Ministério Público avalie essa lenda urbana e esse pico pontual, que mostre como é que funciona a rede de saúde materno-infantil no Rio de Janeiro. Como é que uma maternidade que já teve 2 picos pontuais, pelo menos denunciados esse ano, como é que ela deve fazer quando chegam mulheres para terem filhos, numa rede que tem espaço e que poderia ser organizada? Porque o discurso é uma coisa e a prática é outra. Nós esperamos que esta avaliação seja feita com mais profundidade, que o Ministério Público possa avaliar. Nada melhor do que ficar lá. Vamos fazer uma fiscalização de uns 2 meses seguidos para ver o que acontece durante a madrugada, porque depois que as autoridades vão lá e limpam a área, não é vantagem nenhuma. Isto é mais um exemplo de tantos outros que vem acontecendo numa rede de saúde que tem muito mais mídia do que qualidade no atendimento.